som e som.
bom saber que nós temos a fonte de água viva em Jesus. É uma fonte que jorra para a eternidade, que nos trouxe a salvação, que nos traz a paz, que nos traz a alegria de poder segui-lo e servi-lo. Vamos colocar de pé e declarar: Jesus, em tua presença, nós estamos reunidos nesse local para louvar, adorar, bendizer o teu santo e bendito e precioso nome. Pois um dia
glória ao Senhor. Durante esse último cântico, o irmão vai estar podendo fazer a dedicação do seu dízimo e da sua oferta, quando declaramos que não há Deus maior e nenhum Deus igual ao nosso. Senhor, te agradeço pelos dízimos aqui colocados, ó Deus, que nunca venha faltar nada, Senhor, na tua casa e nem na casa das pessoas que aqui estão, Senhor, dos dizimistas, dos que ofertam, Pai. Dê saúde, ó Pai, emprego, ó Pai, trabalho, condições de vida, ó Deus, dignas, Senhor, porque o Senhor ama o teu povo e o Senhor honra cada um de nós também. Obrigada por tudo, ó Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar.
Quero convidar as crianças que vão participar do culto infantil, juntamente com as professoras dessa noite, que venham aqui à frente. Quero convidar a irmã Regina, que vem aqui orar em favor das crianças, também em favor das professoras, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus, né, de ensiná-las no caminho, na palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, quero colocar aqui essas crianças, Senhor, no Teu altar de adoração, Pai, assim como também os professores dessa noite, Senhor, que essas crianças venham aprender conforme a Tua palavra diz, que ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Pai querido, que seja assim, a semente hoje plantada no coração dessas crianças, venha se multiplicar em 100 vezes mais. Pai querido, Pai amado, assim como, Pai, a família de cada uma, que o Senhor venha abençoar ricamente, Pai. As professoras, que o Senhor venha dar entendimento, sabedoria para cada uma delas. Essa é a nossa oração, Pai. É a minha oração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 25. E eu quero compartilhar com você a reflexão da vida transformada pelo Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versos 16 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias. Coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Querido Deus e amado Pai, mais uma vez diante da sua santa e gloriosa presença, nós estamos, ó Deus, agora, Deus, ouvindo a sua palavra, ouvindo a sua voz através da sua palavra. E queremos suplicar a Ti, ó Deus, que o Senhor a use para falar ao nosso coração e ministrar a Deus em nosso coração, segundo a muita misericórdia que há no Senhor. Assim, ó Deus, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor já designou no coração de cada um de nós. A própria palavra diz que a Sua palavra, ó Deus, não volta vazia, que ela cumpra o desejo do Senhor na nossa vida. Assim, Deus, que nenhum embaraço venha roubar de nós a compreensão do que desejas falar conosco. Assim oramos, gratos no nome de Jesus.
Amém. Amém. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqui quero reduzir a sua atenção a duas expressões: vivemos e andemos. São verbos que indicam ações, e quero fazer uma análise desses dois termos para que a gente possa compreender bem aquilo que Deus deseja de nós. E o primeiro termo, vivemos, ele é a palavra zal, que vem de zoe, que significa vida. E aqui o sentido é gozar da vida real, é experimentar e viver a vida verdadeira, é ser ativo, ser abençoado, ser eterno no reino de Deus. Numa metáfora, essa palavra, esse termo significa estar em pleno vigor. Ou seja, desfrutar daquela vida que Jesus disse lá em João 10:10, que ele veio trazer. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta expressão vivemos está no modo presente, então é hoje, não é para amanhã e nem foi ontem, mas ela é hoje. E ela está no modo indicativo. E o modo indicativo é uma simples afirmação do fato, ou seja, ele está afirmando algo que aconteceu. Se vivemos, então isso se torna uma realidade na nossa vida. E a gente então precisa desfrutar. O segundo termo é vivermos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E andar aqui significa muito mais do que fazer uma caminhada. Significa um estilo de vida. A palavra na sua tradução literal significa andar numa fila como a marcha de um soldado. Ou seja, caminhar em ordem, obedecendo a uma ordem. E ela, utilizada numa metáfora, significa caminhar com prosperidade. Ou seja, acabar, terminar bem. Então, o importante desse andar no Espírito é a gente terminar bem, ou seja, ter um estilo de vida que nos leva à conclusão da nossa vida, terminando bem. Como Paulo disse, né? Certa vez, combati o bom combate, acabei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé e guardei a fé. É mais ou menos assim que ele diz, né? Então, o que esse termo quer dizer é que a gente precisa se conduzir bem a fim de completar a carreira bem, terminar bem. Esses dois termos, irmãos, ficam mais profundos e significativos para nós quando nós observamos à luz da realidade do ser humano. Qual é a realidade do ser humano? Nós encontramos na história do ser humano um evento lá no Jardim do Éden, onde, ao desobedecer a Deus, homem e mulher experimentaram a morte. A Bíblia diz que era para eles não comerem de um fruto que havia no meio do jardim,
porque no dia que eles comessem daquele fruto, eles morreriam. Essa foi a palavra de Deus. E por causa da desobediência de Adão, a morte então entrou na história, na vida do ser humano. E Paulo resume isso lá em Romanos, no capítulo 3, 23, quando ele diz assim que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todas as pessoas são pecadores. No mesmo livro de Romanos, Paulo diz assim, não há um justo sequer. E esta realidade é mostrada no primeiro capítulo e versículo 1 do livro de Efésios, quando Paulo escrevendo diz que nós recebemos vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Ou seja, a realidade do ser humano diante de Deus é que ele está morto. E ele só pode viver se for por meio de Jesus. E o versículo 1 de Efésios 1 diz que Deus nos deu vida. E ele vai completar a ideia dizendo que isto foi uma dádiva por causa da graça de Deus. E ela acontece por meio da fé. Então nós recebemos vida. E agora, essa vida age, opera em nós por meio do Espírito Santo dado por Deus, conforme está escrito lá em Efésios 1, nos versos 13 e 14. Quando diz assim, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da vossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras, aqui nesse texto aos Gálatas. Ele disse que a gente estava morto e agora a gente está vivo por causa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E se isso é uma realidade na nossa vida agora, a partir da intervenção graciosa de Deus, a vida com Jesus é como uma árvore que cresce e que deve crescer e amadurecer e dar frutos, em oposição ao fruto que a gente tem em nós da carne, que é resultado do pecado. E isso é resultado dessa intervenção graciosa de Deus. Então, à medida que vamos crescendo com Jesus, o Espírito Santo vai transformando a nossa vida, nos tornando cada vez mais maduros, nos tornando cada vez mais a medida e a estatura do varão perfeito, que é o plano de Deus para a nossa vida. Nesse texto de Gálatas, Paulo, então, apresenta-nos uma lista com 9 virtudes do fruto do Espírito, ou seja, do resultado da presença e da ação do Espírito Santo na nossa vida, que nós devemos permitir que ele desenvolva em nós e que precisam ser evidenciada, ser vista na nossa vida. Tomando as palavras ditas pelo apóstolo Paulo nos versos 16 e 25, ele diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne.
25, se vivemos, ou seja, se a ação de Deus, por meio da graça salvadora, opera em nós, e nós temos vida no Espírito, devemos andar também no Espírito, pelo Espírito, com o Espírito. Então ele apresenta essa lista que quero compartilhar com você, que deve fazer parte da vida daquele que nasceu de novo, daquele que nasceu por meio do Espírito Santo de Deus. E a primeira virtude apresentada pelo apóstolo nessa carta, né, que expressa o resultado, o fruto do Espírito, é amor. O próprio Senhor Jesus diz que nós somos conhecidos como discípulos dele, ou seja, a nossa carteira de identidade é o amor. Na carta de João, ele diz assim: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor um para com os outros. Quando você tem o amor de Deus no seu coração, e olha que você tem o amor de Deus no seu coração, porque quando você recebeu o Espírito Santo, quando você creu, conforme eu li aqui, o Senhor derramou no seu coração o amor. E essa palavra derramou, ou no texto mesmo, tendes derramado, significa com abundância. Então Deus derramou o amor dele com abundância, por meio do Espírito Santo, no coração de cada um de nós. E quando nós temos esse amor, nós aprendemos a amar ainda mais as pessoas que estão ao nosso redor, e aprendemos a amar a nós mesmos ainda mais. O conselho dado por Jesus a uma pessoa que lhe perguntava qual era o mandamento principal, ele disse que era amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com todo o coração, com toda a alma, e ao próximo como a ti mesmo. E isso nos faz pensar que não é possível a gente amar ao próximo se a gente não se amar. Porque o modelo de amor para com o próximo é o amor que nós temos por nós. Então precisamos nos amar. Porque Deus, irmãos, nos fez do jeitinho que Ele quis. Uns mais baixinhos, outros mais altinhos, uns mais fortinhos, outros mais magrinhos. Mas Ele fez do jeito que Ele quis e amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que a gente tivesse essa vida. Então Deus tem derramado esse amor, por isso é possível amar. E esse entendimento pode transformar completamente a nossa vida. Quando amamos a nós mesmos e ao nosso próximo, nós estamos amando. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, aquele que ama é nascido de Deus. Ou seja, foi desejado, planejado, e agora tem a sua vida transformada, é uma nova criatura feita por Deus. E conhece a Deus. E aqui não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento experimental, vive, anda, participa a sua vida com Deus.
Por isso, sinta, viva, experimente, compartilhe o grande amor de Cristo por você e seja cada dia por Ele inspirado a amar aos outros da mesma forma que Ele te amou. É impossível colher o fruto do Espírito sem ter amor como a base fundamental. Aliás, o apóstolo Paulo também nos dá a orientação de como deve ser esse amor, lá em 1 Coríntios 13. Ele diz uma série de coisas acerca do amor que precisa, irmãos, fazer parte da nossa vida. Ele diz assim que o amor é paciente, que o amor é bondoso, que o amor não arde em ciúmes, que o amor não se envaidece, que o amor não é orgulhoso, que o amor não se conduz de forma inconveniente, que o amor não busca os seus interesses. O amor não se irrita, o amor não se ressente do mal. Eu contava para alguém uma experiência de uma pessoa que foi ofendida e ela ficou 30 anos guardando aquela ofensa, até que um dia ela teve a oportunidade de retribuir aquela ofensa. E eu estava presente no dia dessa retribuição e ouvi o barulho, a briga, a discussão, e quando cheguei lá a pessoa estava roxa. E ela disse assim: eu me vinguei. E eu falei: parabéns, crente. Parabéns. Você teve a oportunidade de mostrar o amor, mas você preferiu mostrar o ódio. Parabéns para você. O amor não se conduz desta maneira, não se irrita, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E o amor deve ser resultado da presença do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor e o amor dele impulsione você a experimentar cada dia o melhor dele, através desta virtude do Espírito Santo que habita em seu coração, que foi derramada em seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A segunda virtude que o apóstolo Paulo cita é a alegria. Eu trabalhava numa empresa e um dia um funcionário chegou para mim e disse assim: eu não acredito nessa alegria que você vive expressando aí, que Jesus, na Bíblia nunca fala que Jesus era uma pessoa alegre. Eu falei: quantas vezes você leu a Bíblia? Ele falou: nenhuma. Eu falei: então, você nunca vai encontrar. Aliás, tem um texto na Bíblia que diz que Jesus manda 70 dos seus discípulos ir para as cidades vizinhas, pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar as enfermidades. Os 70 vão, pregam, e acontece isso que Jesus ordenou que eles fizessem. Eles voltam cheio de alegria por causa daquilo, e Jesus diz que, e a Bíblia diz que Jesus exultou em seu coração. Exultar é mais do que ser alegre, sabia? É mais do que ser feliz. O crente sabe que mesmo nos tempos mais difíceis, irmãos, a alegria única e verdadeira só pode ser e é encontrada na salvação que Cristo Jesus nos oferece. Quando somos alcançados pela salvação de Cristo Jesus, o Espírito Santo é derramado em nosso coração
E junto com ele vem a virtude do fruto do Espírito, que é a alegria. Assim, irmãos, não deixe nunca que as circunstâncias da vida definem você como uma pessoa triste. Defina um momento em que você deve se alegrar, porque a alegria verdadeira vem de Deus. Falando aos Filipenses, Paulo escreve no capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. No Salmo 71, versículo 23, é um convite para a gente experimentar essa verdadeira alegria. O salmista diz assim, os meus lábios gritarão de alegria, quando eu cantar louvores a ti, pois tu me remiste. Eu vou ler de novo. Os meus lábios gritarão de alegria, quando eu cantar louvores a ti, pois tu me remiste. Amém? A Bíblia pode nos ajudar, irmãos, e ela nos ajuda a que a gente desenvolva essa virtude da alegria que é fruto do Espírito. Há pessoas crentes que parecem que vivem chupando limão o dia inteiro, amargurada, azeda. É preciso que a gente se lembre que Jesus fez algo que é razão da nossa alegria. Ele morreu na cruz no nosso lugar. Confiar em Jesus e crer na sua palavra nos traz uma alegria profunda, que nos dá perseverança, que nos dá resistência em qualquer situação. Eu não estou dizendo que a gente não vai passar por momentos tristes na vida. Sim, vamos passar. Mas no nosso coração há de habitar uma alegria que nenhuma circunstância há de roubar. Esta alegria nos motiva a enfrentar qualquer desafio com coragem, com esperança. Embora todos possam experimentar algum tipo de alegria, essa alegria é momentânea. E somente a alegria que vem de Deus por meio do Espírito Santo é duradoura, é indizível, é verdadeira. Amém? A terceira virtude que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ter na nossa vida, porque o Espírito Santo habita em nós, é a virtude da paz. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz assim: justificados, pois, por Cristo temos paz com Deus. Amém? Nós éramos inimigos de Deus. Por causa do pecado, nós éramos considerados inimigos de Deus. Não podíamos chegar à presença de Deus. Mas por causa da obra de Cristo Jesus, nós recebemos a reconciliação com Deus e agora temos paz com Deus. E esta paz ninguém pode tirar. Ninguém. E a Bíblia ensina que essa paz é uma virtude do Espírito Santo encontrada quando nós confiamos em Deus, confiamos em Jesus, confiamos na sua palavra. Ela não é resultado da ausência de conflitos. Não, mas ela é resultado da presença do Espírito em nós, que não só nos ajuda a vencer as adversidades, as dificuldades, mas que também permite-nos compartilhar essa paz com aqueles que estão ao nosso redor.
As palavras de Jesus em João 14, 27 é um bálsamo para o nosso coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Quando nós buscamos ao Senhor e buscamos a justificação de Cristo, Ele nos dá uma paz que transcende qualquer adversidade, qualquer tristeza, qualquer circunstância, até mesmo o medo da morte. Essa virtude do fruto do Espírito, irmãos, nos dá força para a gente seguir adiante, vencendo o medo, vencendo as ansiedades, vencendo as inquietações da alma, que muitas vezes vêm para roubar a paz. Busque cada dia e experimente essa paz que só o Espírito pode nos dar. O apóstolo Paulo escreve um pouquinho antes aí, em Gálatas, de que nós fomos chamados para viver em amor, e o amor vai produzir esse tipo de paz que a gente precisa. Aliás, lá em Hebreus diz que nós devemos buscar a paz. Mas olha o que ele diz aqui no capítulo 4 de Gálatas, no versículo 15. A gente deve buscar viver em paz um com os outros. Mas olha o que ele diz aqui. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Tem pessoas, já ouviu esse ditado? Que dá 1 milhão para não entrar numa briga, mas dá 10 para não sair dela. Tem gente que gosta de apagar fogo com gasolina. Ao invés de ser um mensageiro da paz, gosta de pôr fogo mesmo, de pôr lenha na fogueira. Irmãos, a gente precisa desenvolver a virtude da paz, de viver em paz, experimentar a paz e compartilhar a paz. A quarta virtude, irmãos, é a virtude da paciência. A paciência é adquirida quando nós compreendemos, quando nós entendemos que Deus conhece o tempo certo para cada coisa. Quando você vai fazer um bolo, você fica ansioso por comer ele logo? Ou você espera o tempo certo dele assar completamente? Eu tenho certeza que muita gente aqui já comeu aquele bolo encruado. É um bolo que não ficou o tempo necessário ali para ser assado. Ele fica encruado. E assim é a paciência, é a compreensão que vai além do nosso conhecimento ou de uma razão lógica, que vem através da fé em Deus. O salmista no Salmo 40 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, pôs os meus pés, firmou os meus pés na rocha, ainda
impaciência fez um rei perder o seu trono. Porque ele deveria ir para um lugar, esperar o profeta de Deus, o sacerdote de Deus, para que ele oferecesse o sacrifício, porque era a função dele. E o sacerdote disse: vai, me espere. E ele foi e achou que estava demorando. E ele falou: eu vou oferecer o sacrifício. E essa atitude de impaciência fez com que ele fosse rejeitado como rei por Deus. Em Romanos 12:12 está escrito assim, para nos ensinar: alegrar-se na esperança, sede paciente na tribulação, persevere na oração. Sede paciente na tribulação. A paciência, irmãos, nos ajuda a enxergar as coisas de maneira mais equilibrada. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando isso para mim. Falou assim: eu quero lhe ajudar nessa situação. Porque às vezes, quando você está muito envolvido na situação, você não enxerga as coisas direito. É preciso você dar um passo para fora, esperar para você ter uma visão clara da situação. E a impaciência faz a gente agir de maneira desequilibrada. O resultado dessa virtude do Espírito é uma vida mais tranquila, com a certeza de que Deus faz tudo na hora certa e determinada por Ele. Você já leu lá em Eclesiastes que Deus mandou escrever lá que existe um tempo determinado para todas as coisas? Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher. Tudo tem um tempo determinado por Deus. A gente não consegue e não tem poder para conseguir fazer nada fora do tempo. Tudo que Deus faz, Ele o faz na hora certa e determinada por Ele. Assim, irmãos, a paciência, especialmente durante as tribulações, nos auxilia a mantermos o nosso foco em Deus. Não faz com que a gente não seja como um Saul que tirou o foco de Deus, da ordem de Deus, desobedeceu a Deus, e isso lhe custou caro. A paciência nos auxilia a mantermos o foco em Deus, ao invés de concentrarmos nos problemas ao nosso redor. Por isso, sede pacientes é a ordem do dia. Amém? Quinta virtude: benignidade ou amabilidade. Deus, por meio do Espírito Santo, transforma nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, nos ajudando a sermos menos insensíveis e mais amáveis. Para isso, irmãos, é necessário renunciar a nós mesmos e nos tornarmos mais altruístas, mais empáticos, nos colocar mais no lugar do outro. Eu tenho insistido em falar aqui que não existe ninguém igual a alguém. Todos nós somos diferentes. Todos. Com gostos diferentes, com escolhas diferentes, com percepções diferentes, com receptividades diferentes. E a gente, como
portadores do Espírito Santo e produtores do fruto do Espírito Santo, precisamos renunciar a nós mesmos e nos colocar no lugar do outro. Precisamos desenvolver a disposição de praticar o bem para o próximo. Lá em 2 Timóteo 2:24, a ordem é profunda e decisiva. Ao servo do Senhor não convém brigar. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para aqueles que lhe amam. Ainda bem que eu não ouvi um amém. O texto lá diz que nós devemos ser amável para com todos. Para com todos. Aptos para ensinar, paciente. Ou seja, mais do que apenas ser amável e gentil, o fruto do Espírito nos capacita a amarmos até mesmo aqueles que nos odeiam. E essa foi uma ordem de Jesus lá nos Evangelhos. Foi dito: amarás ao teu próximo. Mas eu, porém, vos digo: amai aqueles que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Nós podemos, e de acordo com a Escritura, por causa de Cristo, seremos odiados. Seremos vítimas de injustiças por causa do nome de Cristo. Mas nós somos capacitados, irmãos, pelo Espírito, a abandonar a ideia de retribuirmos com a mesma moeda. Este é um conceito que precisa ser desarraigado do nosso coração. Porque muitos de nós têm isso ainda. Não, mas me fez tal coisa, eu vou retribuir na mesma? Retribua com amor. A sexta virtude é a bondade. É fazer o bem. E fazer o bem, irmãos, é gratificante, principalmente quando não olhamos a quem. A tecnologia nos impulsiona para uma prática de registro, né? A gente não faz mais nada se não tirar uma foto ou uma selfie para que a gente apareça também. Mas a gente precisa fazer o bem. Mesmo quando a gente não é notado, mesmo quando a gente não é visto. Quando nós compreendemos todo o bem que Deus fez por nós, nós naturalmente também faremos coisas boas para as outras pessoas. Por isso, seja bondoso, não seja besta, seja bondoso. Não para ser recompensado ou aplaudido, mas para ser um reflexo e um compartilhador da bondade do nosso Senhor Jesus. Que não olhou se a gente era bom ou ruim, se a gente era pecador ou não, mas Ele teve gesto de amor para conosco, de bondade para conosco. Em Efésios 4:32, o conselho é o seguinte: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando somos bondosos, agradamos a Deus e os nossos relacionamentos melhoram. Uma mulher não gostava da sogra,
e decidiu que iria matá-la. Não sabia como, mas ela não gostava da sogra e resolveu que ela ia matar a sogra. Que esse não seja o seu caso, tá? E aí ela foi procurar uma sugestão com um sábio. E o sábio disse assim: olha, se você for fazer isso de uma maneira abrupta, de uma maneira, brutal, ela vai perceber e muita gente vai perceber. Então eu vou dar para você um conselho. Eu vou te dar esse pó aqui, e esse pó é um veneno que vai contaminar ela aos poucos. E você vai dar para ela aos pouquinhos, mas você vai dar para ela com amor. Você vai mostrar bondade para com ela e vai dando de pouquinho em pouquinho. E vai mostrando bondade com ela e vai colocando aos poucos na comida que você fizer para ela. E ela começou a fazer assim. Colocava um pouquinho daquele pó cada dia, bem pouquinho, e entregava ali para sua sogra se alimentava. E esse ato de bondade foi gerando no coração dela amor pela sogra. E ela então foi procurar o sábio desesperada, porque ela queria reverter aquela situação que ela estava fazendo, envenenando a sogra. E o sábio disse para ela: é apenas um pó inerte, não faz mal nenhum. Mas veja que você aprendeu, através dos seus atos de bondade, a amá-la. Aquela que você odiava e queria a morte dela. O conselho de Paulo aos Efésios é que nós sejamos bondosos. Porque quando nós somos bondosos, nós agradamos a Deus. E os nossos relacionamentos melhoram. A bondade vai criando um ambiente tranquilo para nós e para as pessoas ao nosso redor. A sétima virtude é a virtude da fidelidade. Lhe faço uma pergunta pessoal e intransferível. Você é alguém que inspira confiança? As pessoas, Deus pode confiar em você? Fidelidade significa ser uma pessoa de confiança, que não retrocede em sua palavra, que age com integridade em tudo aquilo que faz. E sabe quem é que nos ajuda a ser fiel? Deus. É Ele quem nos ajuda a ser fiéis a Ele e também aos outros. No Salmo 101, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: os meus olhos, os olhos de Deus, os olhos do Senhor, aprovam os fiéis na terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem a vida íntegra, ou seja, quem é fiel, me servirá. Precisamos ser pessoas de confiança, que demonstra fidelidade a Deus. E fidelidade é algo que não se compra. Deus é fiel. E a Ele nós devemos a nossa fidelidade, pois Ele nos amou desde sempre. E a sua palavra sempre se cumpriu, porque Ele é fiel à sua palavra. Então é buscando ser fiel a Deus que a gente desenvolve a nossa fidelidade. E amadurecemos o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, com as pessoas ao nosso redor. A oitava virtude, irmãos, é a mansidão. E a mansidão é aquela qualidade que evidencia
que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. E que o fruto do Espírito Santo é cultivado em nós. A Bíblia nos dá um exemplo que precisa ser considerado com decisão e ousadia. O exemplo nosso de mansidão é Jesus. Mateus 11, 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Ser manso, irmãos, em nenhum momento significa ser fraco. Pelo contrário, ser manso significa ter o controle, o domínio sobre as suas próprias forças. Os mansos mantêm a calma, mesmo em meio às adversidades, porque eles confiam que tudo está no controle de Deus. Quem tem um Deus que é poderoso e manso e amoroso, não tem motivo para ficar descontrolado, irado, resolver tudo na base da pancada, falar palavras violentas, mas tem o poder dado pelo Espírito de ser manso. E a nona e última virtude que precisa ser evidenciada em nossa vida é o domínio próprio. Através do Espírito Santo de Deus, nós podemos controlar as nossas emoções. Através do Espírito Santo de Deus, nós podemos controlar os nossos impulsos. Através do Espírito Santo de Deus, nós podemos controlar as nossas palavras, porque uma palavra, uma vez dita, ela não volta mais. Então, o domínio próprio nos capacita a ter o controle. E isso é primordial para que a gente evite as tentações e não caiamos em pecado. Mas essa lição, essa mulher nos ensina a importância de obedecermos a Deus. Já fiz. Nos pequenos e nos grandes Provérbios detalhes. 29, 11 vai A segunda punição divina vai dizer profundo que lá no nosso coração, quando ele diz assim: o tolo Deus em dá primeiro lugar. vazão à sua Amados, ira. Ló e a sua família foram Mas avisados sabe por domínios. Então elas demonstrou ter mais apego à cidade ímpia Dá do que a vazão. ordem ou a E a ideia de orientação vazão aqui divina. é de uma represa quando Então, ela se isso rompe. é uma questão Já de viu escolha. uma represa na TV, em algum lugar assim, quando ela se rompe, O reino alguém segura em alguma primeiro lugar, coisa? Deus em primeiro lugar. Assim não é quando Então a gente essa começa história a nos falar lembra com que é raiva. importante colocar Deus em primeiro lugar A nas gente nossas começa a vidas. falar e falar Nas e falar e falar e não tem quem segura. Quando nós estamos enraivecidos, Quanto à presença, a liberdade de sentar contigo a mesa. Quanto à presença, teu altar, no teu altar, isso nos guia a grande conquista em nossas vidas. Ao contrário, Apacenta o teu povo com os teus dias das nosso coração. Nada me faltará. que a gente E Miqueias está dizendo isso. domínio próprio é sinal de força e de equilíbrio, irmãos. Alegria que vem do Senhor, Deus que nos nos ajuda. fortalece a cada dia. A agirmos Fica com conosco, ó sabedoria Pai, e que a sua graça paciência, jamais mesmo em se aparte situações da vida de difíceis. cada um de nós. Por isso, Que o Senhor nos peça para abençoe e nos Ele guarde. ajuda Que o Senhor para controlar as suas ações
e as suas reações. Aprenda sempre com o exemplo de Jesus, que desenvolveu, que mostrou para nós que estas virtudes é possível. Ele mostrou amor, ele mostrou paz, ele mostrou longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio quando esteve aqui. Que a gente aprenda com o exemplo de Jesus. Esse é o nosso desafio. Se é por meio dele, da presença do Espírito Santo na nossa vida, que nós vivemos, que nós tivemos vida, que nós recebemos vida do Senhor e vida com abundância, que nós vivamos por meio do Espírito. Que nós nos deixemos controlar pelo Espírito. Que Ele tenha a liberdade de produzir essas virtudes em nós. Que a gente deixe o Espírito Santo transformar a nossa vida, nosso modo de ser, a nossa maneira de ser. Que nós possamos crescer e experimentar cada virtude do Espírito Santo na nossa vida. Isso vai fazer bem para nós. Isso é capaz de curar feridas em nosso coração, na nossa alma, na nossa mente e também no nosso corpo. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, bendito seja o Senhor que nos amou, nos ama, e por causa da sua fidelidade nos amará eternamente, a ponto de nos conceder o selo do Espírito Santo, a garantia e a pessoa do Espírito Santo em nossa vida, capaz de produzir essas virtudes em nós, com o propósito de transformar a nossa vida, de transformar o nosso ser, de curar as nossas feridas, de nos dar um novo ânimo, um novo impulso, uma nova história. Obrigado, Deus, porque ainda que nada a gente mereça, o Senhor faz tudo isso porque nos ama. E nos permite que a gente tenha vida no Espírito e também ande pelo Espírito, no Espírito e com o Espírito. Ajuda-nos, Deus, a cada dia, permitir que o Espírito Santo tenha o controle da nossa vida e que sejamos a cada dia transformados, moldados, para alcançarmos a medida do varão perfeito. Também, ó Deus, queremos diante do Senhor colocar a vida da irmã Maria Moreira, a vida da sua irmã, que necessita de cuidados ali, ó Deus, especiais. E isso, ó Deus, tem trazido, ó Deus, ao coração da irmã Maria dor, tem trazido dificuldades, ó Deus, que o Senhor a fortaleça em todo o tempo, que o Senhor, ó Deus, dê a ela estratégias, que o Senhor dê a ela força que vem do Senhor, e que a alegria do Senhor, ó Deus, possa impulsionar, ó Deus, esse relacionamento ali, ó Pai, com a irmã, e que tudo, ó Deus, corra ali para a honra, para o louvor, para a glória do Seu nome. Que o Senhor visite, Deus, essa situação, assim como lhe peço, ó Deus, que o Senhor visite a todos aqueles que estão enfermos, precisando, ó Deus, do Seu bálsamo curador, da Sua restauração, ó Deus, do Seu milagre. Suplicamos pelas famílias, ó Deus, que precisam, Pai, ser restauradas no relacionamento. Te pedimos, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que precisam de ajuda, ó Pai, na condução da sua vida emocional, física, espiritual, empresarial. Ajude-os, ó Deus,
a cada dia prosseguir, ó Deus, tendo o Senhor à frente, conduzindo como o general que vence as batalhas. Fica conosco, Senhor. Nós não temos outro bem além do Senhor. Tu és a razão, a causa da nossa vida. Por isso, Deus, intervenha na vida daqueles, ó Deus, que precisam do Senhor, ó Pai. Aqueles que ainda não experimentaram a salvação, ó Pai. Que possam se encontrar com o Senhor e experimentar, ó Deus, a salvação que vem do seu coração para o coração daqueles que te buscam, por meio da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Abençoe a tua igreja, o teu povo, ó Deus, que se reúne para te adorar. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. É muito bom adorar a Deus com cada um de vocês. Nós vamos ouvir o pós-lúdio com a equipe de louvor. Depois nós vamos orar silenciosamente e assim nós vamos nos dirigir para os nossos lares, para que tenhamos uma semana debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Força, foco e fé. Fique firme.